Olá, gente! Estamos aqui dando continuidade às nossas gravações depois de um tempo de parada em virtude dos estudos das aulas do doutorado. Nós estamos de volta. E desta vez o nosso voo foi até a querida cidade da Aliança, especificamente na Chã do Esconso, onde Dona Yayá abriu as portas sagradas do seu lar para que nós pudéssemos ouvir um pouco das histórias de vida, das vivências, do trabalho, das amizades, toda a história vivida por ela no passado, vivida no presente, para que possamos legar para as gerações que estão por vir. Depois de ouvirmos um pouco sobre o seu nascimento, seus pais, aonde nasceu, aonde estudou, nós vamos ouvir Dona Yayá nos falar um pouco. Fique conosco sobre as origens do seu pai, como também da sua avó, pois são duas figuras, como ela disse no bloco anterior, a mãe de Aliança, o pai de Goiânia. Desta união nasce Yayá, com fortes ligações com a querida cidade de Goiânia. Dona Yayá, nos fale um pouco sobre o pai da senhora e sobre a avó da senhora. O meu pai chegou para aqui muito cedo. Ele veio de Goiânia, trazido pelo destino. O avô dele morava aqui. Não sei se era pai de alguma pessoa da família, que meu pai não chegou a me legar isso, não. Ele não falou nisso, não. Sei que ele era filho da minha avó, como ela faleceu. E ela mandou muito presentinho de perfume muito bom, pinhos da Sibéria, os melhores perfumes de Natal. Ela mandava com vontade de me levar, mas meu pai nunca não consentiu. Ah, quer dizer que os presentes eram as armadilhas? Não era. Para ver se levava a senhora? Não era tanta armadilha, era para conhecer, era para perfumar, não era? Eram os mimos, os agrados. Mas não conseguiu levar a Yayá. Ai, meu pai era duro comigo, meu pai foi duro até eu me casar. 30 anos, viu? 30 anos. E meu pai é 34. Então quer dizer que durante 30 anos... 30, foi de 30 a 33 também, próximo de Norberto. Ele era mais novo, mas da minha idade, o maior, coisa pouca. Então quer dizer que durante todo esse tempo o pai da senhora trouxe a senhora na disciplina. Hoje, gente, era na disciplina mesmo, porque aqui era um matagal. Não era? Aqui era um caminho de rato, uma coisa de mantelada. Isso foi tudo Norberto que ele levantou, abaixo de Deus, foi ele. Ele comigo, e ele tomando a frente do trabalho, e eu em casa, cuidar, ajudando e contando a ele a história de noite. Contava de noite, quando era no outro dia, ele ia para o campo fazer a limpeza disso aqui, que era um matagal. E a cana aí, aquele talo de cana aí, doutor Gonzaga, não fez a menor questão. Ele me conhecia muito como muito rico. E o engenho, o terreno é aí, e a minha casa era ali na frente, nesse lado. Mas ele, senhor de engenho, milionário, estudante, coisa muito de gabarito. A senhora nos recorda, o pai da senhora, que deu toda a atenção, mas também pela criação da época e pelo lugar, como a senhora disse, com muito matagal, era um homem que exercia uma vigilância muito grande sobre a senhora, um cuidado muito grande. E a avó da senhora, o que é que a senhora se recorda? A avó, ela sentiu muito, não é? Não vou negar que a minha avó não sentiu. Mas meu pai não consentiu. Eu fiquei entre a cruz e a espada, né? E ela morava ali em Goiânia, onde a gente chama de Barro Vermelho? No Barro Vermelho. Eu ainda fui, ele ainda me levou na casa dela, mas foi de surpresa e voltou logo. E ele com cuidado que minha mãe não fizesse de mim um passarinho, não é? A minha avó fizesse de mim um passarinho. Ele aprisionasse. Esse ditado, fazer como um passarinho, o que é que a senhora quer dizer? Como um pássaro, porque eu não tinha o direito, não é? Ele não dava o direito. De voar? De voar, para chegar em Goiânia. E em Goiânia há muito pouco tempo. Ainda hoje, a minha prima vem aqui, eu nem bem conheço bem ela, nem me conhece bem, mas ela sabe que eu moro aqui. Certo, mas o cuidado do pai da senhora era para que a senhora não ficasse morando com a avó. Em Goiânia. E ele com cuidado, que ele já votava na arena de Goiânia e ele não queria isso.
Isso foi duro para se descobrir, mas está descoberto. A Arena de Goiânia era perigosa do dinheiro. Para baixo. E aqui na Chão dos Conselhos era tudo na jaca. No dorso da jaca. A jaca chegava firme e a parede ficava aquelas pintinhas. Era um monte de jaca que ia estar em cima. Então quer dizer que as famílias ricas e poderosas de Goiânia era arena? Era. Sem medo, porque só tinha ele mesmo. Para dar a instrução política dali, era ele mesmo, não era? E a aliança foi Eusébio Moreno, que também mataram, né? Assim, não é uma morte, mas ele não suportou o trabalho. Mas o esposo da senhora foi vereador? Foi, uma vez. Foi vereador por uma vez e as benfeitorias do lugar se devem à atuação dele? Eu disse ao doutor Ferreira Lima, que era primo legítimo dele, eu disse, ele não vai ser a segunda vez, porque é muito difícil. Achando os cônsules não tem nada, tudo precisa de ser começando, se começar tudo agora, e vai ficar muito distante, Norberto não vai, ele não tem lá uma leitura dessa que eu tive, e eu tive pouca, mas é assim, parece que está dentro de mim um foco. E ele era mais brando, era... Então a briga era antiga e demorou muito. A Arena e PMDB pegava fogo. Foi aqui mesmo, foi horrível, né? Ainda pôde trazer com o prefeito de Aliança, Eusébio Davi da Silva, que trouxe o governador para Chão dos Cônsules, mas doutor dali... Não, o nome do doutor, doutor Genésio. Genésio pegou e levou para almoçar. Não perdeu-se não, porque não deu a pobreza toda. Uma compra imensa que o Humberto mandou fazer, mas o almoço foi lá. Mas aqui ficou para nós, deixando os cônsules. Muito bem, dona Yaya. Depois de recordarmos também um pouco a política, as brigas políticas do passado, a gente não poderia encerrar este vídeo sem saber quando a senhora ingressou no município como professora. A senhora é aposentada do município como professora. 1950. Ó, é muita data, não é idade, não é? Então, em 1950, o prefeito... lançou um concurso com 7 pessoas. Sim. 6 mulheres e um rapaz. Esse rapaz não apareceu. E 6 mulheres fizemos o concurso em Aliança e passamos. E eu fui uma das. Uma prima daqui também, ela é falecida, professora muito boa também, mas falecida. Quem era o prefeito dessa época? Aquela época... 1950? Sim, 1950. Meu Deus, não tinha, era de 4 em 4 anos, eles botavam o senhor de engenho, não era uma política não, também era uma política porque tinha um cidadão, não é? Sim, mas era uma coisa muito direcionada. Era só para o senhor de engenho, terminava 4 anos, botava aquele que eles queriam. A família Maranhão Gomes, a família da usina, era muita gente, o senhor de engenho, o senhor de engenho era quem ia ser para dentro da cidade, para ficar. E durante esse tempo que a senhora tornou-se professora, recorda-se os colégios onde ensinou, onde trabalhou? Eu não trabalhei em colégio, eu aqui não estudei. Eu não estudei mais, eu fiquei com o que eu aprendi. Mas eu falo depois de 1950, quando a senhora passou no concurso, foi trabalhar onde? Sim, trabalhar na casa do meu pai. Sim, fui. Meu pai, minha mãe fez as cadeirinhas botou a escola em casa mesmo. Ficou em casa de madeira. Padre Petronilho da Cunha Pedrosa, 2 ou 3 padres me acompanharam para eu ser professora. Certo. E a senhora ensinou em casa durante quantos anos? Até se aposentar? Não, logo eu não me casei. Eu me casei em 54. Sim. Foi com uns 4 anos, mais ou menos assim, ensinando o alfabeto, né? O alfabeto mesmo, o nenenzinho aqui. Sei.
sem querer quase sem querer um tostão. Eu tinha muita vontade de ensinar e minha mãe arrumou as banquinhas, as cadeirinhas, como por lá, os assentos mais frágeis daquele tempo. E se colhia as crianças com isso aí, e esse Benta hoje gerou, que eu já estou com 99 anos, eu vou fazer 99 anos em março. Todo mundo dessa região, que foi professora no passado, na sua maioria, estudou no Colégio da Sagrada Família de Goiânia. Dona Yaya nunca teve vontade? Eu não sabia o que era um colégio de Goiânia, né? Meu pai não me falava, só aliança. Por sorte, eu ainda tive aliança para o progresso. Nunca ouviu falar no Colégio das Freiras de Goiânia, não? Sim, eu vi, mas já moça, já talvez até casada. E alguns de aliança estudaram em Goiânia. Sim, professoras que não tinha aliança, não tinha colégio, era somente escola particular. E levaram as filhas para estudar em Goiânia. Agora eu que não tive. Meu pai não consentiu. Não sei. Podia ser que, se a senhora tivesse ido morar com a avó da senhora, tivesse estudado lá, não é? Mas nunca. Eu deixei, entregamos aí, eu entreguei a Deus, né? E hoje eu estou aqui, não é? Sem lenço e sem documento. Sem lenço e sem documento. Falei em anel, que o anel eu tenho. Mas nesse documento de professora, eu tive que procurar aí fazer em aliança. Olha para ele, eu tive que correr para Nossa Senhora das Dores me ajudar. Ela me ajudou. A senhora vive enchendo esconso. E por que fala que vai para Tupaoca? Porque meu sepultamento está pronto lá. Já comprei meu túmulo. Já está ele, está a minha mãe, está meu irmão, a minha família já está em Tupaoca. Está prontinho para mim, eu ir para lá também. Então, quando Dona Yaya nos fala, mesmo morando em Xando Esconso, que vai para Tupaoca, fala do momento da chamada de Deus, mas que pedimos a este mesmo Deus a alegria de celebrar o seu centenário. Permita Deus e Maria Santíssima. Dona Yaya, nós queremos agradecer de todo o coração a gentileza. Não tenho mais palavras, eu tô lelé, como diz a história, eu estou lelé. Então não tem palavra, não é porque... Nós queremos agradecer a acolhida de Dona Yaya, que abriu as portas sagradas do seu lar, e hoje se cumpre o que está aqui no quadrinho, Tem muita coisa aí, né? a história de aliança em quadrinhos, quando diz: conheça a aliança berço imortal do Maracatu, onde a página 21 se diz: depois, ao passarem pela Xando Esconso, se encontram com a professora Yaya e escutam dos seus lábios deliciosas histórias de tempos idos. Foi o que acabamos de fazer. Dona Severina Laécia Pessoa, professora jubilada aos 98 anos, que agora em março completará 99, nos orgulha, 1924, nos orgulha. Aliança de 28. Aliança de 28. Eu fui estudar em escola particular da família de Dirico. Era uma professora, até terminou ser minha madrinha de crisma, foi uma coisa muito boa. A aliança é de 28, 1928, Yaya 1924. A história de Dona Yaya antecede a história de aliança. Ela é da época ainda da antiga Xando dos Bodes, hoje a nossa querida cidade da Aliança. Yaya, que é fruto do amor entre duas cidades. A mãe nascida em Aliança, o pai nascido em Goiânia. Deste amor surge Yaya, que nos deixa esse testemunho para a história. Sem saber nem bem ler, que eu não aprendi bem ler, mas eu dei conta do meu recado. A história de Dona Yaya nos encanta. Prova e passei, não é? No concurso, em Aliança, em 50. Em 50, durou muito tempo, eu sofri muito aqui, trabalhando aqui. Até que chegou aquele dinheirinho. Quem trazia esse dinheirinho? Norberto não, eu já estava casada. Norberto não ia para a Aliança, que ele era muito descansado. Eu mandava trazer ele pelo pai de Olegária.
Era quem trazia o ordenado da senhora. Sogro Zé Bernardo. Era quem trazia meu dinheirinho. Todo mês trazia o ordenado. Meu pai falou com ele, disse, gente, isso não custa nada. Eu não trabalho em aliança, João do Boi, meu pai de Olegária. Muito bem. Sim, ele trabalhou aqui no engenho, viu? E ficou muito conhecido de Cumbé no engenho ali de Rebelde. E ele era quem trazia. Meu dinheiro. Bem perto de eu me casar, depois meu pai tomou conta. Mas ele era quem trazia meu dinheirinho. Muito bem. E assim terminamos esta conversa tão gostosa, tão prazerosa com Dona Yayá, agradecendo a acolhida, a você que nos assiste, muito obrigado, que está inscrito no canal do YouTube Águia de Goiânia. Estamos juntos, por Goiânia, por sua história. Diga, Dona Yayá. Olha, eu não tinha energia, não é, Norberto? Arranjou-se esse terreno com o doutor Gonzaga para construir. Ele aí veio, ele me conhecia, que ele era dono dessa propriedade. Eu morava na frente, assim como estou morando aqui na frente dessas casas. Ele me viu de pequena, mas ele senhor de engenho, não é? Só podia procurar folha, o pau de sombra, né? Ele foi procurar uma jovem do futuro. E eu fiquei esperando pelo meu futuro estava em Upatininga. E casei na família Pessoa, foi tão bom. Eu era bem pobre, não podia me intrometer e não tinha nem idade, era muito nova. Muito bem. Agradecendo, a gente finaliza este vídeo convidando a você a vestir Goiânia, por sua história, sempre avante.